Nesses 80 anos que a BM está fazendo esse ano, dia 10 de outubro, nós fazemos 80 anos, né. Nós discutimos muito minério de ferro, né, aço, minério de ferro. Eu vim desse da indústria do aço, né, como disse o presidente da Gerdau ontem aqui, eh, durante muito tempo, mas nós tivemos uma participação grande do doutor Antônio Hermílio de Moraes, né, e eu estava falando isso agora para o Weber aqui. Ele era muito ativo, da posição que ele tinha, ele era muito ativo na associação. Ele comprou e doou o terreno onde que é a sede da BM hoje, foi doado por ele, pessoa física, é importante dizer isso aqui, pessoa física. O nosso auditório hoje da associação leva o nome do doutor Antônio Hermílio de Moraes. A gente fica lembrando no dia da reinauguração do auditório, ficou bonito, tá, o auditório, e ele chorou dele ser homenageado. Imagina uma pessoa como o doutor Antônio ser chorado, ser homenageado com o nome do auditório numa associação, né. Então, vocês veem a importância que tinha, né. Então a gente tem uma parceria antiga com a ABAL, principalmente aí puxada pelo doutor Filete. Ele nos leva a fazer essa parceria. Como nós temos parceria também com o Instituto Aço Brasil, com o IBRAM, nós temos as outras entidades aí que fazemos parte. Nós, além desse evento que está acontecendo, nós falamos ontem aqui que é o maior evento. O doutor Filete é bom, como meu conselheiro, eu ouvi isso aqui, é o maior evento da América Latina de todas as áreas de conhecimento. Nós temos uma revista, e nós criamos uma revista, né, chama JMRT, é uma revista com uma entidade internacional, nós fizemos essa revista. Essa revista hoje tem o maior fator de impacto em todas as áreas do conhecimento aqui no Brasil, um fator de impacto lá nas alturas, que no ano passado nós publicamos 3.300 trabalhos que foram publicados nessa revista. Nós temos os nossos proceedings, quem é associado à BM pode entrar nos proceedings, e nós temos trabalho desde 1945, foi o primeiro congresso da BM. No primeiro congresso nós tivemos 15 trabalhos, esses trabalhos já estão disponibilizados no nosso proceedings, já foram digitalizados, e até o final do ano todos o nosso acervo de trabalhos vão estar digitalizados. Quer dizer, então, vocês vão encontrar trabalhos de alumínio lá com certeza, né, nesses anos todos lá que nós estamos participando. Nós temos das empresas de alumínio, hoje a associada é a Novelis, que é a nossa associada. Isso aí nós copiamos da ABAL, né, a ABAL tinha o CCAL, eu fui convidado para ir lá na inauguração do CCAL, ainda era lá na Humberto Primo, e eu voltei para a BM e falei: "Pô, se a ABAL está num prédio comercial, que não abre à noite, e tem condição de fazer um CCAL, por que a gente não faz um CCAL da BM aqui, né?". Então, nós criamos, Casa de Metal, espaço cultural, né, a mesma empresa que fez o projeto para vocês, fez para a gente, e tá funcionando a Casa de Metal. E na inauguração da Casa de Metal, para inaugurar a Casa de Metal, que tem que dar acessibilidade 100%, nós tínhamos um problema de segurança. Ontem foi falado muito aqui de segurança, as portas abriam para dentro, e nós não podemos abrir porta para dentro, a porta tem que ser aberta para fora, todo mundo sabe desse problema de segurança. E aí nós tivemos a honra de ter o patrocínio da Hydro, que nos doou, isso com interferência do doutor Filete, nós conseguimos que a Hydro fornecesse todo o nosso painel atual da sede da BM, na entrada e nos fundos, é feita com perfis da Hydro, e entregaram pronto para a gente. Mais uma vez, eu agradeço aqui em nome da associação, né. Então,
é o espaço cultural. Claro que vocês vão lá agora visitar ali no Itaim Bibi, vocês vão visitar o CCAL, mas passando em frente da BM ali, vocês podem entrar lá que funciona. O Leandro está aqui, do nossa Casa de Metal. A gente funciona de terça a sábado, de 9 às 18 horas. Então, já estou fazendo propaganda aqui, viu, Leandro? Você está devendo essa aí depois, né? Mas antes de encerrar aqui, eu fico muito feliz. A sala já está enchendo, viu? A sala já está enchendo aqui. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. No ano que vem, eh, provavelmente não, vai ser aqui nesse local, nós não vamos mudar de local, e vai ser no dia entre 9 e 10 de setembro do ano que vem. Nós estaremos aqui novamente na BM Week número 9, né. Então, mas antes de encerrar, eu vou repetir aqui o agradecimento ao nosso mestre Ayrton Filetti, que muito nos honra de estar presente e participativo. Vocês não imaginam que ele participa bastante, e eu gostaria que participasse mais, né, Filete? Acho que podia participar um pouquinho mais, mas, eu fico muito feliz e espero que vocês estejam participando. Antes nós estávamos conversando aqui antes da abertura, nós temos comissões técnicas. Claro, tem comissão técnica de minério, de ferro, não sei o que e tal, mas tem, de mineração. Nós temos manutenção, nós temos economia circular, né, o tema que está aqui. Então, quem é sócio da BM pode fazer parte dessas comissões técnicas. Então, eu acho que é importante em termos de relacionamento. Eu acho que é um ponto focal de relacionamento, fazer parte das comissões técnicas. Então, essas comissões técnicas que criam o evento, são as comissões técnicas. E eu falei isso ontem, e eu vou repetir hoje para vocês, nós temos mais de 300 pessoas participando voluntariamente nas nossas comissões, mais de 300 pessoas. Então, é muita gente. Então, espero que vocês participem conosco aí brevemente. E eu espero que seja um sucesso aqui, ó, esse painel de vocês aqui hoje. E, por favor, estaremos juntos no ano que vem, se Deus quiser. Um abraço para vocês aí, bom trabalho. Bom, agradeço as palavras do Leal. O Ayrton, que estava aqui, saiu, é uma referência nossa. Ah, tá lá no fundo. O Ayrton é uma referência, eu sou o sucessor dele no comitê, e é uma honra tentar suplementar a capacidade que o Ayrton tem do mundo do alumínio. E é muito bom poder estar aqui com vocês, realmente, nessa associação entre a BM e a BAL. Bom, mas a gente não veio para discursar, a gente veio para ouvir os palestrantes aqui, né? Para abrir esse painel, eu convido o André Tavares de Oliveira Edo. Ele é especialista de produtos da MG do Brasil, e vai fazer a apresentação sobre versatilidade do alumínio e solução para as diversas aplicações. Seja bem-vindo, André. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje, né, várias vezes, participando como espectador e aluno, e hoje estar aqui em cima é um prazer muito grande, né. Parabéns à BM aí pelo evento e pela ABAL também, né. Pessoal, então, já fui apresentado, né, meu nome é André, eu sou engenheiro metalurgista por formação e especialista em produtos na MG Brasil, né. Quem não conhece a MG Brasil é a indústria líder no mercado brasileiro na produção e fornecimento de antiligas de alumínio e refinador de grão, né, com participação também em parcela no mercado internacional. Então, o tema da conversa que eu vou trazer aqui para a gente hoje é versatilidade do alumínio e soluções para as mais diversas aplicações. Bom, a conversa vai se decorrer, né, de acordo com esses tópicos: a introdução, tetraedro de engenharia, tipos de ligas de alumínio, antiligas de alumínio, né, e algumas propriedades, né, que tornaram o alumínio um material tão versátil em várias aplicações ao longo dos anos com o desenvolvimento desses produtos, né. Então, trazendo aqui, inicialmente, né, o alumínio ele é o metal mais abundante na crosta terrestre, né. Cerca de 8% da crosta terrestre é composta por alumínio na forma de bauxita,
né, que é o principal elemento utilizado para a produção da alumina, que é a matéria-prima para a produção do alumínio primário, né. Ele apresenta uma excelente combinação, né, com diversos elementos de liga, promovendo as mais variadas propriedades mecânicas e físicas. E isso torna o alumínio um metal muito versátil para diversas aplicações, né, cerca de 400 a 500 ligas, né, trabalháveis, né, são decorrente dessa facilidade de você combinar com vários elementos, produzindo diversas ligas, né. E as aplicações elas vão desde simples materiais, né, de escritório, utensílios domésticos, quanto até sofisticadas aplicações no mercado automotivo, mercado, indústria aeroespacial, etc, né. Eu trouxe aqui uma tabela comparativa das 3 principais ligas metálicas utilizadas hoje em dia, né. Em primeiro lugar, a gente tem o aço, né, indiscutível. Em segundo lugar, nós temos o uso de ligas de alumínio. E em terceiro lugar, as ligas de cobre, né. Primeiro propriedade física, né, que a gente vai trazer a comparação é a densidade. O alumínio é o material menos denso dessas 3 opções, né, e isso traz uma série de benefícios, como redução de peso, né, de automóveis, de aeronaves. Isso promove uma melhor eficiência energética e, consequentemente, menor, liberação de gases como dióxido de carbono, né, atuando aí fortemente na questão ambiental. A temperatura de fusão dos 3 também era mais baixa, né, isso promove uma facilidade muito grande em termos de industriais, né, sendo que você pode ter uma economia, né, de insumos para fundir material, né, então você tem uma economia de energia elétrica, tem uma economia, né, de gás natural na fusão, facilita também a reciclagem desses materiais, né, a gente vem percebendo que no mercado vem aumentando muito a quantidade de indústrias que promovem a reciclagem do material, de reciclagem de alumínio, que fornece esse material para a utilização industrial, né. O módulo de elasticidade do alumínio também é o mais baixo entre essas 3 opções, né, apresentando 70 gigapascal, né, em relação ao aço e o cobre, ele é o mais baixo, e isso promove o quê? Né, o módulo de elasticidade está relacionado com a rigidez do material, então quanto menor o módulo de elasticidade, melhor é a trabalhabilidade, ou seja, apresenta uma boa performance nas conformações mecânicas, uma laminação, trefilação, estampagem, etc, né. Condutividade térmica e condutividade elétrica, o alumínio ainda está intermediário entre o aço e o cobre, né. Porém, né, se for pegar essas 2 aplicações, essas 2 propriedades e comparados com o cobre, por exemplo, né, a condutividade térmica do cobre é muito superior do alumínio. Porém, é uma opção mais barata, é uma opção mais leve, né. Então, estão sendo utilizados vários produtos à base de alumínio em aplicações de dissipação de calor, como o trocador de calor, por exemplo, né. E a condutividade elétrica possui um valor intermediário também, mas sabemos que o melhor, metal condutor de eletricidade é a prata, porém não é viável economicamente a gente produzir, né, cabos elétricos para produção para essa finalidade com a prata. Então o cobre é uma opção, né, seria uma opção comercialmente, né, vantajosa, porém o mercado, né, de produção de cabo elétrico utilizando ligas de alumínio vem crescendo bastante, por ser uma opção, né, mais viável economicamente do que o cobre. O tetraedro de engenharia de materiais, né, quem estuda metalurgia, engenharia de materiais, até mesmo engenharia civil, engenharia mecânica, algum dia já se deparou com esse tetraedro, né. Esse tetraedro ele é muito interessante para a gente da indústria, porque ele mostra a interdependência de 4 parâmetros, né. Modifique um desses 4 parâmetros e você vai ter uma alteração nos demais, né. Como é que ele funciona? Em primeiro lugar, a gente tem a aplicação, né, para cada aplicação eu preciso ter propriedades mecânicas, propriedades físicas adequadas para determinada aplicação. É por isso que nós temos diversas normas que indicam que para determinada aplicação eu tenho determinadas ligas que podem ser utilizadas. Por quê? Pelas propriedades. Quais seriam essas propriedades? Um limite de escoamento, limite de resistência à tração, alongamento, condutividade elétrica, condutividade térmica, etc. Eu só consigo essas propriedades mecânicas de acordo com o quê? Com a estrutura do meu material. Isso quer dizer o quê? A formação de uma fase, de uma partícula, o grau de encruamento, o grau de refinamento da minha estrutura, né? Isso vai determinar as propriedades, né?
E como que eu atinjo esse grau de alteração da microestrutura? Por meio de processamento, né? Seja ela uma reação dentro de um forno, tempo de residência, temperatura, né? Então, esses 4 parâmetros, eles estão muito bem conectados, né? E a gente tem que entender que quando você precisa de uma alteração de uma propriedade, você tem N ferramentas que estão disponíveis para a gente na indústria, que tornam possível a gente poder atingir essas propriedades. E a gente cita aqui 5 disciplinas, né? Matéria-prima, fusão e reação, isso é a reação dentro do forno em si, né? Tipo de vazamento, conformação mecânica e tratamento térmico. Onde que a MG Brasil está inserida nessas disciplinas? Aqui na primeira matéria, na primeira disciplina, que é a matéria-prima, né? Nós temos diversas matérias-primas para a produção de ligas de alumínio. Quais seriam essas ligas de alumínio? Elas se dividem em 2 grandes grupos, que são as ligas trabalháveis e as ligas de fundição. As ligas trabalháveis, elas são produtos semi-acabados que vão ser submetidos a um processo de conformação mecânica, né? Seja ela um chapa, uma bobina, tarugos, blocos, etc., vergalhões, né? Então, esses produtos eles vão ser conformados para a produção do produto final, né? E temos também ligas de fundição, né? Que são produzidas pelo processo de fundição, onde você exige, né, geometrias complexas e boa qualidade superficial, né? Essa tabela aqui eu trago, né, os diferentes tipos de ligas de alumínio, né, elas variam da série 1000 até 8000, sendo que cada uma dessas séries elas correspondem a um elemento de liga obrigatoriamente, né, seja o primeiro número, né, é composto por 4 números. O primeiro número indica o elemento principal dessa liga, desse grupo de ligas, né? O segundo elemento, a variação desse elemento principal, e os 2 últimos números, né, a variação dos outros elementos de liga obrigatórios de cada grupo, né. Então nós temos aqui, eu não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas vou dar ênfase às séries da liga 2000 e da série 6000, que são as ligas tratáveis termicamente, que foram as ligas responsáveis por criar uma gama de ligas que são aplicadas nas mais diversas aplicações, né. Então esses 2 grupos foram responsáveis pelo grande desenvolvimento tecnológico dessas ligas, né. Aqui nas aplicações mais comuns, tá, não se restringe apenas essas aplicações, mas são as aplicações mais comuns, né. Nós temos aí desde condutores elétricos, né, indústria aeroespacial, a liga da série 3000 muito utilizadas em utensílios de cozinha, né, produtos alimentícios como latas, etc. Ligas da série 4000, eletrodos de solda e assim sucessivamente. A gente pode ver nessa tabela aqui que o uso do alumínio ele é muito versátil, né? E a AMG Brasil, além de fornecer insumos e matérias-primas para a produção das ligas de alumínio, também produz as suas próprias ligas. Então, além da gente produzir a matéria-prima, nós utilizamos a nossa própria matéria-prima. Então, isso torna a MG Brasil uma empresa muito versátil, né, promovendo esse desenvolvimento, né. Então, o que são as antiligas de alumínio que eu citei, né? São as matérias-primas. Eu preciso adicionar, por exemplo, um elemento de liga, o manganês, eu utilizo antiliga de manganês. Zircônio, antiliga de zircônio e assim sucessivamente, né. E quais são as principais antiligas, né? Refinadores de grão, tratamento do alumínio com boro para condutividade elétrica, modificadores de estrutura, como estrôncio, né, para ligas de fundição, etc. Tá? Eu vou enfatizar aqui as 3 primeiras que eu coloquei nessa tabela, que são as ligas que deram um impulsionamento no mercado, que mudaram o rumo da utilização de ligas de alumínio e abriram e expandiram realmente o mercado para outras aplicações, né. A primeira delas é o refinador de grão, né. O uso do refinador de grão, o uso e o desenvolvimento dessas antiligas promoveram, né, a possibilidade de produção de produtos com espessura e diâmetro cada vez menores e geometrias cada vez mais complexas, né. Então, antigamente, antes da concepção dessas antiligas refinadoras, era impossível a produção de alguns determinados produtos. Hoje, são possíveis graças a esse tipo de material. Então, tudo que nós vemos de alumínio hoje em dia possui refinador de grão,
tá? É o que possibilita a deformação, a propriedades mecânicas, são os refinadores de grão, né? Os refinadores de grão mais comuns, eles são à base de alumínio, titânio e boro, e alumínio, titânio e carbono. Por que que a gente tem mais de uma opção, igual eu coloquei na tabela aqui, né? Tibal 5.1, é com titânio e boro, e o Tikal 3.015, que é com carbono. Mas nós temos variações. Por que que a gente tem o Tibal 5.1, por exemplo, 5% titânio, 1% boro? Para cada aplicação, o Tibal 5.1 foi o primeiro a ser concebido, né? Ele 50 a 60% do mercado mundial utiliza o Tibal 5.1, né? Porém, algumas aplicações tornam o Tibal 5.1 uma opção não tão interessante. Então, criou-se o Tibal 3.1 e assim sucessivamente. A cada necessidade nova que o mercado demandava, era criado um refinador de grão específico para cada aplicação. Por isso que nós temos várias, né? E em destacado em amarelo, temos o Tibal Evolution, né? Que é um produto que a MG Brasil desenvolveu para atender todas as necessidades que o mercado necessita. Então, é um refinador que promove uma qualidade de refino de grão superior em baixa adição, baixo consumo, né? Então, o Tibal, né, os refinadores de grão, eles melhoram a qualidade superficial, propriedades mecânicas, melhora a performance na conformação mecânica e homogeneidade química, né? A segunda antiliga, né, que eu vou trazer aqui é a antiliga de boro, né? O boro, ele permitiu, né, o uso e o crescimento de ligas de alumínio para condutores elétricos, para fins elétricos, seja cabos elétricos, condutores, etc., né? Então, nos últimos 15 anos, esse mercado vem crescendo progressivamente, devido ao quê? Um dos motivos é a utilização dessa antiliga de boro, né? O alumínio primário, ele possui na sua composição elementos de liga, alguns metais de transição, titânio, cromo, vanádio, zircônio. Esses elementos, eles são prejudiciais à condutividade elétrica. Então, ao adicionar boro, antiliga de boro, o boro reage com esses elementos, formando boretos. Nós temos aqui na primeira imagem, né, vários desses elementos, titânio, vanádio, cromo, zircônio, com baixa condutividade essa liga. Ao reagir, o boro reagindo com essas partículas, né, com esses elementos, eles formam boretos. Em 2 minutos após a adição, a gente já tem uma melhora significativa na condutividade elétrica do alumínio. Esses boretos, eles precisam ser decantados para que você atinja a capacidade máxima dessa antiliga, melhorando progressivamente, consideravelmente, a condutividade elétrica, né? A terceira antiliga, de grande importância industrial, são antiligas à base de estrôncio, muito utilizados na indústria automotiva, principalmente no mercado que utiliza-se fundição de alumínio, né? Para a fundição de alumínio, adiciona-se grande quantidade de silício, porque o silício melhora a fluidez do alumínio, então sabemos que na fundição a gente precisa de fluidez. Só que o silício, ele forma uma fase autética de formato acicular, de morfologia acicular. Essa morfologia acicular ele promove uma fragilidade na sua liga. Então ela diminui a dutilidade e a tenacidade dela também diminui. Então, adiciona-se antiliga de estrôncio, que ela passa de uma estrutura acicular para uma estrutura globular. E ao modificar a estrutura globular, ela tem mais tenacidade, ela é mais dúctil e aumenta a resistência, né? Então, esses são as melhorias. Melhora as propriedades mecânicas, melhor dispersão das porosidades e performance no preenchimento da fundição, promovendo melhor acabamento superficial também. Pessoal, muito obrigado. O meu tempo se esgotou. Obrigado a todos. Muito obrigado, André. É importante conhecer como que é o processo das ligas e como que elas são fabricadas. Para o nosso painel, eu vou convidar o Oliver Toribo. O Oliver Toribo, ele é engenheiro de P&D na Novelis e o tema dele vai ser processo inovador para a intensificação do uso do alumínio reciclado. Seja bem-vindo, Oliver. Bom dia. Agradecer aqui a ABM Abal pelo convite, estar aqui mais uma vez falando um pouquinho do alumínio, né? Um mundo bem restrito. Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho
A gente vem discutindo bastante, eu acho que não só o alumínio, o setor, as empresas, essa questão de sustentabilidade, reciclagem, conteúdo reciclado. Apresentar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Para quem não conhece a Novelis é uma multinacional, líder no fornecimento de laminado e reciclagem de alumínio. Nós atuamos em 4 macro aplicações. A gente divide segmento automotivo, lata de bebida e aeroespacial. Tudo que não está nesse pacote dessas 3 a gente chama de especialidades. Então, passa aí por transportes, construção civil, eletrônicos, alimentícia, farmacêutica, tudo que possibilita a aplicação de laminado de alumínio. Além disso, nós temos operações Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, com aproximadamente aí um pouco mais de 13.000 funcionários. Falando um pouquinho aqui da região, nós temos 2 plantas aqui no Brasil, uma na região do ABC, ali em Santo André, nossa maior planta na região ali do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba. Então, além disso, nós temos 15 centros de coleta distribuídos no Brasil. Esses centros de coleta eles têm a principal função de captar toda a sucata distribuída no Brasil e levar para a nossa planta em Pindamonhangaba, onde a gente tem uma planta de reciclagem. E, além disso, ano passado, acabou de completar um ano, a gente tem um centro de solução ao cliente, fica em São José. Esse centro de solução é realmente trabalhar em parceria com os clientes e evoluir a aplicação, desmistificando algumas dificuldades da aplicação do alumínio. Como eu comentei, em Pina fica a nossa planta de reciclagem também, além da planta industrial de laminação. Falo que falar de reciclagem para a gente já está meio que no nosso DNA, então a gente já trabalha bastante tempo com isso, e o Brasil faz muito bem isso, quando a gente fala de lata de alumínio. Em 2022, o Brasil atingiu 100% das latas produzidas foram recicladas. A gente está falando de um volume de quase 32 bilhões de lata. A Novelis teve uma participação muito grande nisso. E aí, como eu comentei, posiciona o Brasil frente a outras economias como líder mundial na reciclagem de lata. E como a Novelis ela já trabalha nesse circularidade da lata, então a gente já acompanha desde 2009 nosso conteúdo reciclado. E ano passado, fiscal year 24, a gente atingiu 83% dos nossos produtos aqui no Brasil com conteúdo reciclado. E aí, quando a gente olha para a sustentabilidade, né, isso posiciona também a Novelis quando a gente hoje se discute bastante escopo 1, 2 e 3, a gente olha muito mais, a gente olha para dentro de casa e para fora de casa. Isso tem sido uma coisa bastante discutida em painéis, clientes e associações. Posiciona também, então, a Novelis hoje, nosso escopo 1, 2 e 3 está na faixa de 2 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio. E aí, então, falando um pouquinho de sustentabilidade, né? O que se discute muito hoje? Se colocou um cenário muito grande, um foco muito grande inicialmente nos primeiros anos ali no quanto que o carro emite, né? É o maior percentual de emissão. A gente fala do ciclo de vida no uso do carro, mas hoje já se discute e a reciclagem do carro e os materiais que compõem o carro. Então, na realidade, quando a gente fala de ciclo de vida, se colocou um enfoque no todo. A gente precisa olhar o todo e a gente entende que isso está acontecendo com a cadeia inteira, com todas as empresas, todos os materiais. A gente está vendo as condições climáticas cada vez mais severas, os acontecimentos spots mais rotineiros. E o alumínio ele consegue contribuir nessa cadeia toda se usado da forma correta. O que todo mundo busca é diminuir o uso dos recursos naturais para diminuir as emissões, mesmo sabendo que a gente precisa ter o efeito estufa, mas ele precisa ser controlado. E aí que então eu trago, como é que a gente consegue usar da forma correta então o alumínio dentro desse sistema de circularidade do setor automotivo? Hoje se fala de vários ciclos, né, berço ao túmulo, berço ao portão, tanque à roda no controle do sistema automotivo. E é como eu comentei, se usado da forma correta, o alumínio ele traz benefícios. Esse é um estudo feito pela FKA, que eu fiz uma adaptação, um estudo bem longo, mas ele traz, na realidade, como que o alumínio realmente ele consegue contribuir. Então, a gente não... Deixa eu passar para cá. A gente não trabalha... a gente trabalhando da forma correta... Vou ficar de costas mesmo. Claro, o alumínio primário ele é intenso, a matriz energética dele, isso é conhecido, isso é sabido, existem trabalhos já para minimizar isso, mas quando a gente fala, e o conteúdo reciclado? Como que ele beneficia isso? E aqui tem 4 panoramas que trazem isso. Como que eu, aumentando o conteúdo reciclado, eu diminuo a minha pegada de carbono? Seja num automóvel a combustão interna, o ICE, ou um automóvel puramente elétrico, o BEV, né, a bateria elétrica. Então, à medida que eu aumento meu conteúdo reciclado, seja
quando a gente fala sucata interna dos nossos clientes ou a sucata pós-uso, essa intensidade, essa pegada de carbono, seja no processo de fabricação do carro, seja no processo de utilização do carro, e aí se olha toda a cadeia, então, né, desde o berço ao túmulo, do berço ao portão, o berço e o ciclo de vida, do tanque à roda, essa intensidade de carbono, ela cai bastante. A gente chega a ter próximo aí, quando a gente fala num futuro que a gente entende próximo, e quando a gente entende da circularidade realmente avançada, que é usar próximo de 45% da sucata pós-uso dos carros, então a gente tem próximo aí de 77% de redução da pegada de carbono do carro elétrico e quase 60% de um carro a combustão. E a gente fica com números bastante competitivos, praticamente zerando a pegada de carbono no último gráfico aqui da produção e ficando praticamente só do uso do carro mesmo, independente da tecnologia de combustão. E então, como é que eu consigo então intensificar esse uso da sucata? A gente tem o processo de extração da bauxita, transformação, no caso, transforma em laminado, e aí a gente tem a produção do laminado e vai para o cliente para as estamparias, para depois virar um automóvel. Essa sucata, ela precisa, a gente fala que tem 2 momentos de retorno para a indústria, né? Seja no processo dos nossos clientes, que a gente compra, a Novelis compra essa sucata de volta e reprocessa, e a gente fala de ciclo fechado, a gente tem acordo de parceria com nossos clientes, ou seja, realmente, no pós-uso do carro, a gente, como trabalhar nesse uso da sucata, que a gente conhece ali diversos materiais dissimilares ali que compõem o carro. E como eu comentei, o grande apelo realmente é reduzir a pegada de carbono. Então, de forma bem simplista, né, o circuito fechado, como eu comentei, toda a sucata que é gerada no processo do cliente, ela retorna para o processo de fusão e transformação, volta a ser uma bobina laminada. E o alumínio ele tem um grande benefício que ele não perde propriedade, então você consegue utilizar para as mesmas ligas, nas mesmas propriedades, essa sucata gerada no processo do cliente. E o segundo, que é uma sucata um pouco mais delicada, que pode ser no processo do cliente, ou é a sucata pós-uso, que aí você tem diversas ligas, né, como o André comentou, ali misturadas, né, vamos dizer assim, diversos materiais transformados diferentes, você tem fundido, você tem laminado, você tem extrudado. Isso pode ser desde o processo do cliente, que às vezes ele não consegue fazer uma segregação adequada da sucata dele, mesmo sendo laminado com laminado, você tem ligas distintas. E no pós-uso, então, a gente tem uma diversidade muito grande ali de material. E aí esse processo sortera, esse processo sortera, opa, foi. Então ele olha de forma bem, desculpa, de forma bem macro, realmente como eu vou trabalhar essa sucata mista. Porque uma vez que eu tenho ligas distintas, por mais que eu esteja reciclando, eu acabo perdendo por causa da propriedade. Eu preciso colocar outros elementos de liga para compensar a liga que eu estou produzindo, trabalhar com material primário. Então, cada vez mais a gente precisa otimizar o uso da sucata. Como eu comentei, seja no cliente, que vem dos clientes, hoje muitos clientes não têm capacidade de fazer essa segregação da sucata, ou no pós-uso. E aí esse processo sortera, que a Novelis desenvolveu e vem desenvolvendo já em escala industrial, ele trabalha justamente isso. Ele envolve várias inteligências artificiais, softwares, tecnologia avançada, para, através de sensores, ler o material, ler a composição do material e fazer essa segregação, para que no nosso processo de reciclagem a gente tenha a maior assertividade de qual liga de sucata está sendo usada. E aí, como eu comentei, a gente tem tanto a sucata chegando do cliente, como a sucata pós-uso. Essa sucata passa por um processo para fazer essa leitura. E aí, nesse primeiro momento, a sucata externa ela já faz uma segregação de produto laminado, extrudado e fundido. Tudo que for laminado é aglomerado com a sucata interna que a gente recebe dos clientes, e aí se faz uma distinção realmente das ligas. E a gente separa em 4 grandes grupos ali, ligas do grupo 6.000 de alto cobre, 6.000 baixo cobre, grupo 5.000 e as outras demais para disponibilizar para as outras aplicações. E a mesma coisa que acontece aqui do laminado, a gente é aplicado para o fundido e para o extrudado, realmente para otimizar o uso da sucata. E aí, né, não falando como Novelis, mas falando como setor, a gente discute bastante dentro da BAU, a gente vê os outros materiais também fazendo isso, a gente precisa cada vez mais descarbonizar, tornar nossas
nossos processos mais competitivos, mais avançados. Tecnologia despende dinheiro, é conhecimento, mas a gente precisa descarbonizar nosso processo. Cada vez mais vão ser cobrados conteúdos reciclados, então a gente precisa trabalhar, olhar para o início do nosso processo, trabalhar nessa capacidade de reciclagem, aumentar a circularidade. E do alumínio, quando a gente fala conteúdo reciclado, por mais que não mude a propriedade, a gente sabe que existe uma janela de propriedade dos clientes, a gente precisa entender que cada vez que a gente coloca mais sucata, essas janelas elas precisam ser mais abertas, porque a gente precisa olhar muito mais para propriedade de aplicação do produto, quais são os requisitos de componente, do que propriedade em si da liga. E a Novelis, como não produtora de primário, mas a gente tem na nossa matriz, o escopo 3 lá, o nosso maior impacto são os primários que a gente utiliza ainda no nosso processo. A gente tem diversos acordos de parceria para cada vez mais sustentar a cadeia para desenvolver processos de primários com menor pegada de carbono. E o Brasil já tem uma grande vantagem, porque a nossa matriz energética, né, hidrelétrica, comparado com os outros mundos, é muito avançada e uma pegada bem menor. Bom, era isso. Foi uma apresentação bem rápida, mas para mostrar que a gente está trabalhando. Deixo aqui meu contato. Agradeço mais uma vez a BAU e a BM. Obrigado, Oliver. Foi uma boa explanação. A gente entende o desafio e, na realidade, fica muito surpreso com 100% de reciclagem das latas. Realmente é um feito para se comemorar, né? Bom, dando sequência ao nosso painel, eu quero convidar o André Cardoso. O André, ele é consultor de desenvolvimento de mercado da CBA, e ele vai apresentar o tema Produtos Inovadores em Alumínio, Desenvolvimento de Barra de Pulverização para o Setor Agrícola. Bom dia a todos e a todas. Como os nossos colegas aqui comentaram, reforçamos o agradecimento à ABM pelo convite, nós como associados à BAU, para representar o alumínio aqui, e hoje, no caso, passando a ideia de como a gente pode contribuir para a descarbonização. Bom, nós somos a Companhia Brasileira de Alumínio, somos uma empresa que utilizamos essa frase de soluções em alumínio que transformam vidas, com grande objetivo desde 1955 de estarmos atuando realmente como o tema de hoje, como que a gente consegue contribuir realmente para a sociedade, trazendo, no caso, o alumínio como um fator de geração de mudança da sociedade, uma contribuição real, né? E isso está dentro da CBA, no conceito de não só como empresa que busca o resultado ao seu acionista, aos seus empregados, mas também a comunidade retornando isso. E o grande papel que a gente quer trazer aqui é um exemplo, como os colegas demonstraram, sobre a versatilidade do alumínio e o potencial da reciclagem, como que a gente consegue pegar isso e, num exemplo prático de aplicação, mostrar que sim, o alumínio pode contribuir para a sociedade. E isso tem muita relação com essa frase que a gente utiliza aqui dentro da companhia. A nossa companhia, ela faz parte da holding da Votorantim S.A., uma empresa listada na Bolsa, dentro, no caso, de outras empresas conhecidas de mercado, como a Votorantim Cimentos, BV e outras aplicações, aí, a CCR com acionistas como a CBA. Ao Grupo Votorantim. Nós somos uma empresa brasileira, estamos hoje conectados aí basicamente em diversas partes do Brasil, com os 3 principais negócios que a gente tem, que é energia, primários e transformados. Então, energia com grande foco também de que a gente possa ter uma menor pegada de carbono. Hoje a CBA tem uma das menores pegadas, ou seja, se a gente considerar que o alumínio já é um material, no caso, que tem uma baixa pegada, a gente entende que a matriz energética é fundamental. Por esse motivo, a empresa investe, desde a sua fundação, em fontes renováveis, 100%, e hoje temos a hidráulica, hídrica, né? Solar e eólica, esse é o foco nosso, para que a gente possa realmente ter um produto que tenha o menor impacto possível usando a energia limpa. Depois temos a parte de primários, que vocês viram aqui a questão no caso de tarugos, lingotes, são materiais para a indústria, e os produtos transformados, basicamente, nós temos a extrusão e a laminação. E estamos com essa
foco no caso do pilar de produtos transformados, como nós estamos mais presentes junto aos nossos clientes, à cadeia produtiva, nós conseguimos trabalhar sobre como mais utilizar o alumínio de forma, como comentei, a ter uma transformação à sociedade, uma mudança, no caso, contribuição com o uso do nosso metal. E esse é o case que a gente vai passar. Somos uma empresa, como eu falei, listada na Bolsa, com resultados financeiros sólidos, mas com uma preocupação eminente do como, né? Não basta só nós termos a lucratividade para os acionistas, para os seus empregados, mas também qual é o legado que nós estamos deixando para a comunidade. Então, por isso, nós temos diversos comitês participando, são muitos desses certificados e reconhecimentos, são índices que a gente busca até de forma, no caso, sem obrigatoriedade, ou seja, com o objetivo real e transparente de buscar realmente ter um produto de forma, no caso, sustentável, né, que tenha essa condição. Mas, apesar de que isso tudo está envolvido diretamente ao nosso processo produtivo e como a gente interage com as nossas comunidades, nós entendemos que a aplicação dos nossos materiais também pode contribuir. Ou seja, não basta que nós tenhamos um alumínio com uma baixa pegada, se a gente não puder participar conjuntamente da melhor exploração do metal alumínio, ou seja, do nosso material, né? Como o Oliver bem comentou. Como é que nós conseguimos, como comunidade de alumínio, como indústria de alumínio, contribuir? E a CBA tem isso na nossa área específica de desenvolvimento de produto, uma constante nossa de buscar que a gente faça a diferença através da inovação. E a inovação buscando que a gente consiga, como comentei, potencializar, explorar o máximo possível a utilização do alumínio como um produto, no caso, que tenha realmente contribuição na sua aplicação. Quando a gente traz isso para o tema de hoje, que é o case que a gente vai mostrar, que é o agronegócio, existe uma ambiguidade, se discute, poxa, eu tenho que produzir mais alimentos, mas eu vou ter que, de repente, se discute como vou ter que desmatar para produzir mais alimento, ou o desperdício que isso pode provocar, a questão do armazenamento. Então, como que a gente consegue trabalhar na situação de que a população cresce, então a gente tem que aumentar a produção de alimentos, mas eu tenho que ter um agronegócio sustentável. Considerando o nosso país, que é considerado um celeiro, é uma constante no dia a dia da discussão de como que a gente consegue produzir mais, só que com o menor impacto possível. Aí vocês podem se questionar, puxa, mas o que o alumínio pode contribuir? Essas são as discussões que a gente tem no dia a dia. Como que a gente consegue fazer como mercado de alumínio, como CBA, a contribuição real sobre esse tipo de desafio que possa existir na sociedade. Aqui é um desafio complexo, não é um desafio simples, como que eu aumento a produção de alimentos com o menor impacto possível. E é uma discussão que os mercados estão cada vez mais se discutindo. Mercados mais maduros se questionam, por exemplo, sobre como que está sendo produzido. Eu não vou comprar de determinado produtor que possa, de repente, estar criando algum impacto, e isso vai ser uma constante, por necessidade, todas as condições que a gente sabe dos impactos que está. Estamos num período, por exemplo, que nosso país está sendo severamente atacado, por exemplo, pelas questões das mudanças climáticas envolvendo as queimadas. O campo está sofrendo efetivamente isso. E como que a gente consegue contribuir em cima disso com o alumínio? Essas discussões que a gente tem internamente. E que desafios são esses, né? Quando a gente pega a agricultura com a ideia do aumento da produção de alimentos, a gente trouxe alguns exemplos aqui, práticos que o mercado do agronegócio está buscando. Reduzir a quebra da produtividade, ou seja, você quer aquela área plantada poder produzir o máximo possível de alimentos. Ao mesmo tempo, eu produzir o máximo sem estressar o meio ambiente, eu não posso gerar impacto no ciclo completo. Ao mesmo tempo, utilizar também o uso do solo de forma adequada para essas culturas. Então, evitar erosão ou algum desgaste que eu não consiga produzir os alimentos ali. Mas, com contrapartida, além dessa questão, é importante que a sustentabilidade tenha envolver também com os custos de produção. Os alimentos também precisam estar mais acessíveis, então melhorar o acesso às tecnologias. Então, considerando aqui, são vários desafios com esse intuito do agronegócio de aumento de produção, mas a gente trouxe aqui 4 que se conectam, por exemplo, com o uso do alumínio. Porque se eu tenho, no caso, a aplicação do alumínio, que é um material reciclável, tem uma maior durabilidade, tem um menor peso, o que vai acontecer?
se você utilizar, por exemplo, numa máquina agrícola, que é o case que nós estamos trazendo aqui, no campo, você vai reduzir a compactação do solo. A compactação do solo faz com que você acabe tendo perda de produtividade. Se você tem a perda de produtividade, você aumenta custos, diminui a quantidade de alimento disponível. Um equipamento com aumento de durabilidade, você tem uma baixa manutenção. Você consegue, no caso, produzir sem quebra. Então, a máquina entra dentro do campo, acaba, no caso, deteriorando menos as plantas, o que faz com que você tenha também aumento de produção. A questão da erosão é super importante, não só o compacta, mas você cria, por exemplo, com as máquinas mais pesadas, vão criar valas dentro da lavoura que vai acabar criando erosão, aquelas áreas ficam com o solo pobre. Tudo isso reduzindo o peso. Bom, André, bacana, mas foi comentado sobre a questão aqui de como a gente desenvolve tecnologia dentro das máquinas agrícolas. Dito isso, se você tem um caminho de reduzir o peso da máquina, você pode fazer uma escolha. Ou você reduz o peso da máquina com o intuito de você realmente ter uma menor compactação do solo, menor quebra, mas também você pode, se você já tem um número interessante da produtividade daquele espaço, e diminuindo o peso do equipamento, você consegue embarcar novas tecnologias que estão cada vez mais crescentes. Então, você consegue colocar equipamentos de GPS, monitoramentos que vão contribuir diretamente no aumento da produtividade, como, por exemplo, sensores que vão criar o equipamento mais inteligente para você aumentar a produtividade. Então, notem que o uso do alumínio com a redução, do peso, aumento da durabilidade de um equipamento para a agricultura, sim, contribui diretamente para o aumento da produção. E aí, se a gente pegar, na prática, um projeto que é o que a gente traz aqui, de uso do alumínio, você tem versatilidade, porque você tem um estrudado que você pode fazer uma geometria, pode dar o tratamento para ele ou não, ele tem uma alta durabilidade, tem propriedades mecânicas conectadas com a engenharia do design do próprio perfil, facilitando a engenharia do produto de uma máquina agrícola. E foi por isso que nós trouxemos, no caso, um dos produtos que a gente vem trabalhando hoje em máquina agrícola, que é o equipamento de pulverização. Esse equipamento é um case junto com a CNH Industrial, que é proprietária das marcas no Brasil Case e New Holland, que são marcas bastante conectadas aí com o campo e há muitos anos no mercado, e entendemos que esse equipamento, que é o modelo autopropelido, tem diversas oportunidades que a gente chama de aluminização, de aplicação do alumínio para o equipamento. E aí nós pegamos um desses que é o principal, já que é um equipamento com a função direta de pulverização, de colocá-lo, no caso, com alumínio, que é a barra de pulverização. Exatamente essa parte, no caso, que faz a pulverização, ou seja, a aplicação dos defensivos agrícolas. Nesse case com a CNH, nós conseguimos reduzir para 70 quilos uma peça, que é o Walter Boom, que é a peça que a gente chama intermediária, que é a parte central da barra. Só que hoje em aço, um equipamento desse chega, dependendo da sua estrutura e configuração, passa de 150 quilos, ou seja, conseguimos reduzir pela metade. E aí vem a conexão, se reduz pela metade, consigo utilizar outras tecnologias. E aí a discussão, poxa, mas o que mais nós podemos fazer? Como a gente mostrou no gráfico, nós podemos fazer isso em ondas, não precisa aluminizar completamente o equipamento. Então, você tem uma primeira onda com alguns componentes abaixo de 100 quilos de aplicação, que é o caso aqui de 70, depois só pegando outras partes, ou seja, que seria a barra de pulverização inteira, então acima de 150 quilos de alumínio, depois uma terceira onda, por exemplo, partes estruturais como cabine, chassi. Então, você pega um equipamento desse, que hoje pesa em aço em torno de 7 ou 8 toneladas, e você tem a oportunidade de reduzir significativamente o peso. Insisto, ou colocando tecnologia embarcada, né, mantendo o peso, mas tirando a produtividade em outros pontos com a tecnologia que a gente está embarcando, ou efetivamente reduzindo o peso. E aí você reduz emissões, você reduz compactação, várias situações. Então vejam que, numa aplicação real, a gente consegue realmente auxiliar em um tema tão importante quanto a questão de aumento de produção de alimentos, né? Então, essa é uma das. A gente quis trazer aqui como associação para vocês, como CBA, a ideia, no caso, de que existem aplicações reais, efetivas e que trazem um resultado para a descarbonização no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. Agora eu convido o André Tavares e o Oliver para se juntarem a nós aqui no debate. Eu vou começar com uma pergunta
aproveitando enquanto a gente está se organizando nas palavras, dirigidas principalmente ao Oliver e ao André Tavares da MG. Bom, a gente sabe que a reciclagem do alumínio é muito premente, mas a gente também sabe que com a reciclagem a gente tem alguns desafios, principalmente no desenvolvimento de ligas cada vez mais adequadas ao uso. Aí eu queria entender como é que é esse equilíbrio entre adicionar elementos de liga para melhorar suas propriedades e manter a liga reciclável de maneira que a gente consiga fazer esse ciclo e ela voltar para o processo e continuar sendo reciclável de maneira comercial e eficaz. Oi, bom dia. Obrigado, Weber. É realmente um desafio, né? A gente fala que conteúdo, reciclagem, fazer é simples, acontecer é diferente, né? Como eu comentei na apresentação, cada vez mais a gente precisa trabalhar com conteúdo reciclado. O Brasil, a Novelis, a gente já trabalha com alto conteúdo reciclado. Mas a grande dificuldade, quais são as ligas que compõem minha sucata, né? Na latinha que eu comentei, 100% é reciclado no Brasil. A gente tem um conteúdo reciclado aí próximo de 85%, 87% da lata. A gente ainda precisa colocar um pouco de primário e antiliga, porque, como eu comentei, vem outras coisas juntos. Muitas vezes não é só alumínio. A gente precisa beneficiar a sucata. Na Novelis a gente tem um processo de manufatura que a gente chama de reciclagem, que você imagina a latinha ali no uso no dia a dia. Então vem de tudo ali dentro, vem prego, bituca de cigarro. A gente tem que tirar orgânicos. E nessa mistura toda, todo o processo não é 100% eficiente. A gente ainda tem alguns contaminantes no final que a gente precisa equalizar a nossa fundição. A gente consegue manter a propriedade hoje, trabalhando nessa faixa de reciclagem, mas como eu comentei, a gente precisa absorver outras sucatas. E essas outras sucatas, cada vez mais, a gente precisa olhar não só para a propriedade do material, os requisitos, né? Muitas vezes, Brasil, economia em desenvolvimento, muitas vezes o requisito vem de fora, a gente é muito difícil conseguir mudar uma especificação de cliente, mas a gente precisa olhar o que o produto, o componente precisa suportar de resistência, de impacto, de temperatura, para a gente desenvolver ligas cada vez mais que atendam os requisitos de aplicação do que os requisitos de propriedade de ensaio de tração, vamos dizer assim. Obrigado. Eu faço as palavras dele, as minhas também, né? A gente também, na MG Brasil, a gente tem essa dificuldade em processar diversos tipos de sucata, né? Nós somos produtores de antiligas também, isso abre uma oportunidade muito grande de, por exemplo, a gente utilizar uma sucata carregada na própria produção da própria antiliga. Né? Antiligas são lingotes de alumínio, são placas de alumínio, né, contendo elevado teor de algum elemento, né, conforme eu havia apresentado, né. Um exemplo seria a antiliga de cobre, né, ligas da série 2000 que tem adição de cobre, utiliza-se antiliga de cobre. A antiliga de cobre é uma liga de alumínio contendo 50% ou 70% de cobre. Então, por exemplo, nós não produzimos ligas da série 2000. Se, porventura, recebemos uma solicitação de conversão de sucata da série 2000, nós não conseguiríamos produzir ligas, fundir essa liga para produção de liga da série 2000. Mas nós temos essa versatilidade de utilizar na produção das próprias antiligas, que são produtos mais carregados, né? A gente tem esse procedimento de conversão de tolling, né, de sucata. Então, das ligas que nós produzimos, então a gente consegue utilizar, sim, a sucata. Mas tem esses limitantes, né? As ligas da série 6000, por exemplo, algumas não tem cromo, né? A gente não é tão fácil a gente utilizar em todas as ligas que nós produzimos, né? Nós também, na própria produção de ligas e antiligas, né, gera uma quantidade de borra, né? E essa borra, que são os óxidos, né, provenientes da fusão, no processo de desborramento, de limpeza, a gente, né,
é inerente ao processo. A gente retira essa borra e vem junto o quê? A liga, né? E as nossas próprias borras geradas, elas são borras extremamente carregadas, né, com esses elementos. Então a gente precisa o quê? De fundir essa borra para poder recuperar o material que está ali contido, né? Obrigado. Tem uma pergunta aqui que veio da plateia, acho que o pessoal não se identificou, mas tudo bem. Eu vou começar pelo André, mas ela é válida para os três. O André Cardoso aí da CBA. Qual a sugestão que vocês dariam para o aumento do uso per capita de alumínio? Imagino que é no Brasil, né? Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, assim, uma das grandes alavancas que a gente pode utilizar é o que nós estamos fazendo aqui, que é a promoção técnica, né? A BAL, também independente de CBA e todos os associados, nós fazemos um trabalho forte, no caso, nas escolas, com o objetivo de que, tanto escolas técnicas como universidades, que a gente possa mostrar as potencialidades do uso do alumínio. Porque é difícil que alguém consiga especificar algum material se não tiver o conhecimento pleno sobre as potencialidades. Então, essa é a primeira situação que a gente enxerga que é o nascedouro. Depois, a disponibilidade, no caso, e contem com os associados da BAL como empresas para incentivar todos os associados a ter um trabalho forte junto aos seus mercados de atuação, junto à promoção técnica dos fabricantes de equipamentos, como a gente mostrou aqui um dos exemplos. Novelis faz isso, as empresas fazem, principalmente as que trabalham com material transformado, já junto à cadeia, fazem esse trabalho. Então, contem com a gente, nós estamos à disposição com o intuito, sem haver uma conexão direta de uma venda, né? Porque muitas vezes percebe, existe um fim, ao final, um fim comercial, mas nós entendemos que é necessário um investimento forte no mercado pré-competitivo. Então, contem conosco. Complementando, né? Eu acho que o que o André falou realmente, a base é essencial. Eu sou metalurgista de formação e a gente vê que no Brasil o alumínio é muito pouco disseminado. Mesmo dentro da indústria a gente vai estudar uma coisa diferente, a gente não tem literatura, domínio público, muita coisa publicada, acaba ficando dentro das empresas o conhecimento técnico ali. Então, acho que esse trabalho de base é essencial e a gente vem fazendo com a BAL também. E realmente, é mostrar que o alumínio funciona, né? A gente tem que desmistificar muita coisa. A gente vai muito no cliente falar, mas o alumínio não funciona, o alumínio é fraco, né? Alumínio é para fazer latinha. E se você for olhar o avião, alumínio, né? Trem de pouso do avião é alumínio. Naves espaciais, muita coisa em alumínio. Então, realmente, é saber usar da forma correta. Existem alumínios hoje que são bem utilizados. A gente tem um gap muito grande no Brasil quando a gente olha para o setor automotivo. A gente está muito aquém aí de outras regiões, mas isso vem muito em questão de legislação, né? O Brasil vem avançando na questão de emissões, segurança veicular, né, eficiência energética, a gente vê já aí está acontecendo com o setor automotivo, mas ainda tem muito espaço para a gente crescer. Só para ter uma ideia, Europa e Estados Unidos aí está na faixa de 200, 220 quilos de alumínio por carro. No Brasil a gente ainda está liberando 50, 60 quilos. Obrigado. Complementando, né? A gente percebe muito isso, né? Uma necessidade de levar conhecimento do mercado do alumínio para disseminar esse conhecimento, né? A MG ela tem isso muito forte, né? Além de promover diversos tipos de produtos para diversas aplicações, nós também fornecemos o conhecimento técnico, soluções, né, para as diversas aplicações. Então, nós não nos limitamos, por exemplo, a levar um produto até o cliente, né? Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de observação, de solicitação, nós estamos juntos também. É o forte da MG, disseminar o conhecimento, né? Então, a gente busca esse tipo de atividade, né? E a MG ela sempre busca também acompanhar as tendências do mercado, né? Como foi citado aqui, o mercado automotivo ele vem crescendo, né, no uso do alumínio, né? E isso traz novas necessidades, e novas necessidades requer novos produtos, novas matérias-primas, né? E a MG está sempre
né, não só a MG, claro, mas todas as empresas, né, que estão envolvidas caminham juntos com esse desenvolvimento de novas tecnologias para promover o desenvolvimento de novos produtos. Mais uma pergunta aqui, relacionada basicamente ao processo, né? Com o aumento da reciclagem e para o aumento da fabricação, também do alumínio é necessário para que haja mais aplicação do alumínio e maior uso. Como é controlado os produtos, os poluentes para essa fabricação e reciclagem, tendo em vista os aspectos ambientais em comparação com produção de outros metais? Ou seja, como que é a emissão do alumínio durante o processo de fabricação em relação a outros tipos de metais? Acho que essa é mais direcionada para o Oliver e para o André da MG. Outros metais realmente vai ser difícil para eu falar, mas dentro do alumínio a gente já tem muita diferença, né? Como eu comentei, é um processo de manufatura. A reciclagem em si, a gente precisa trabalhar a sucata para poder utilizar ela. Senão a gente vai estar gerando muito mais escória do que produto bom. Então, dentro do nosso processo hoje tem uma manufatura de reciclagem para preparar essa sucata. E aí quando a gente fala, olhando alumínio, a própria reciclagem em si, ela consome muito menos energia e emissões do que o próprio alumínio, esse mesmo alumínio vindo desde a extração, né? A gente fala aí na casa de 90% a 95% menos emissões e consumo de energia quando tem um produto acabado que ele vem da reciclagem, quando tem o mesmo produto acabado vindo desde a extração, porque hoje o grande, não diria o pênalti, né? O processo de redução da alumina ali, hoje está a maior intensidade energética, tá nesse momento da redução da alumina, né? Então, a reciclagem ele traz esse benefício. E você comentou, né? Mas quais são as outras impurezas? A gente precisa tirar todas as impurezas, como eu comentei. No processo de reciclagem da manufatura, a gente tem que tirar tudo que vem além do alumínio. A gente recebe lá os fardos de alumínio de sucata, de perfil extrudado, de lata, um grande volume de lata, mas vem de tudo ali no meio. A gente já chegou a pegar porta de geladeira, roda de carro em aço, porque no final das contas o cara ganha em peso, né? E a gente acaba penalizando, tenta mapear e penalizar a cadeia que faz isso, mas é muito complicado, porque hoje, como eu comentei, o Brasil inteiro tem os catadores, é uma renda essa questão. Nós puxando, lembrando aqui uma situação também, nós já recebemos sucatas, né? E que dentro, assim, daquele monte de sucata, a gente achou uma parte do Xbox. Então a gente pensou assim, se a gente continuar cavucando aqui, a gente vai achar os controles que a gente pode levar para casa. Mas o que o Oliver comentou realmente é muito importante, né? A gente recebe sucata de diversas fontes, né? E sucata, por exemplo, cabo com plástico, né? Tinta, óleo. Então, isso tudo no processamento vai gerar fuligem, gera fumaça, né? Então, para a operação, isso é uma questão muito, muito delicada, né? Então, o tratamento da sucata antes do fornecimento para o nosso uso, ela é essencial, né? Então, é importante que a sucata ela já venha, digamos assim, limpa, né? Para evitar essa questão, né, de poluição, né? Essa questão ambiental da reação do alumínio dentro do forno e tudo mais, né? Não só material metálico que nós processamos, né? Algumas das matérias-primas nossas é proveniente de sal, né? E o sal é a base de flúor e potássio, né? E algumas dessas reações, né, geram uma fumaça, né, de caráter ácido. Então, se a gente não tem um sistema de captação, de tratamento desses gases, realmente torna a produção das antiligas, de determinadas antiligas, inviável, né? Então, por isso que tanto para processar a sucata, quanto para a produção desses produtos, a gente precisa ter um sistema bem complexo, né, de captação e tratamento dos gases. Perfeito. Recebi uma pergunta aqui que ela, na verdade, foram duas. Eu vou começar com a segunda parte. Vou começar pelo final. É dirigida ao case que o André Cardoso apresentou. No caso do case, eu achei bem interessante essa pergunta, né? No caso do case, o formato cultural
também foi um problema, André? Assim, isso a gente teve discussões bastante longas com o próprio cliente, porque assim, se a gente pegar, no caso, a cultura, no caso, do equipamento de máquina agrícola, é um equipamento que sempre foi visto como um equipamento robusto. Então, sim, alguns produtores, quando a gente fez o início do processo, questionaram, poxa, mas que é o que o Oliver comentou, será que o alumínio não é fraco para essa aplicação? Será que ele vai resistir? Será que é fácil a manutenção? Porque hoje já está consolidado. Eu faço a manutenção aqui, eu tenho uma máquina de solda, a solda, não que eles talvez estivessem fazendo a solda corretamente, mas o aço, ele permitia alguns desaforos técnicos, vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, né, derreter um eletrodo, vamos dizer assim, de maneira mais simplória. Você consegue aplicar ali um outro metal e ele vai conseguir ficar com união mecânica razoavelmente boa, né? E seguir até uma próxima quebra, é aceitável. Agora, o alumínio, como que eu faço essa manutenção, né? Só que aí a gente começou nessas pesquisas a identificar que não é bem assim. O mercado, a sociedade está mudando. E aí a melhor resposta que eu tive foi de uma empresa chamada Amage, que é um dos maiores produtores de grãos, principalmente de soja, do mundo, uma empresa brasileira da região do centro-oeste do Brasil. E aí, numa palestra, conversando com o diretor de utilidades de equipamentos, quando eu questionei alguma coisa nesse sentido, ele falou assim, olha, aconteceu a mesma coisa quando a gente começou a comprar equipamentos que tinham muita tecnologia embarcada, que o operador tinha que apertar o touchscreen, não tinha mais aonde ele tinha uma alavanca ou coisa do tipo como acostumado. E aí ele contou uma história dele, que ele foi verificar como estava a aceitação dessa máquina e tal, e ele começou a perceber no dia que ele foi fazer esse treinamento que todos os operadores usavam um smartphone. Todos eles se comunicavam, WhatsApp e tal. Então é até uma questão de como que a gente está enxergando isso, e talvez até um preconceito que a gente precisa também avaliar com mais cautela. Aquele sentido, o pessoal não, acredito que não vai ter aceitação, então precisamos, repito, fazer o que nós estamos fazendo aqui, dialogar, debater sobre as oportunidades. O alumínio ele vai servir para todas as aplicações? A resposta é não. A resposta não é sim, a resposta pode ser não. Assim como outros materiais também não vão ser aplicáveis. Então, é normal. O mundo é multimateriais. Nós estamos aqui num congresso da BM comprovando isso. O mundo é multimateriais. Então, sim, em alguns momentos não vai ser aplicado. Mas antes de que a gente diga sim ou não, nós devemos estressar isso. E aí a pergunta é muito boa, porque realmente a gente se surpreendeu com essa questão do aculturamento. E hoje é um produto que tem uma excelente venda pelos nossos clientes, né? É bem interessante mesmo. Obrigado. Primeira parte da pergunta. A reciclagem está ligada também com a sustentabilidade, que envolve custos, pessoas e tempo. Qual o maior desafio atualmente? Acho que essa é direcionada aos três, mas... Vou falar aqui então, começar. Acho que o primeiro desafio é o que o André acabou de falar, né? Sair da zona de conforto. Fazer mais do mesmo é muito fácil, né? Só que a gente vê que o mais do mesmo hoje já não atende o que a sociedade quer, né? Nem a indústria em si. A gente precisa caminhar para essa questão num todo. Todas as indústrias têm buscado isso. Como eu comentei, a condição de climática está mudando. Empresas, nações assumindo compromissos de descarbonização. E isso volta para a indústria. Como que a gente vai atender essa descarbonização do setor inteiro, das nações? Então a gente precisa ter produto, evolução do produto, né? Eu acho que agora é o momento que é o famoso está empurrando ou está puxando a tecnologia. A gente precisa evoluir, porque hoje os clientes, eu brinco que a gente vai nos clientes, muitas vezes o preço ainda é um debate muito grande, mas já começou a ficar em segundo plano. Hoje a primeira pergunta que se faz é qual que é a pegada de carbono do seu material. Falo que todas as empresas abriram, todo mundo está aprendendo agora ESG, sustentabilidade, escopo 1, 2 e 3. Se olhava muito para dentro de casa, meio ambiente era emissões do meu processo, né? Tratamento de efluentes, emissões do meu processo, e agora a gente está abrangendo isso para o mercado. Todo mundo está sendo cobrado isso. E a gente vê isso acelerado de uma forma muito rápida. Hoje a gente não tem mais aquele tempo de 5, 10 anos para implementar e consolidar uma tecnologia. Muita coisa está acelerada e a gente entende que a tecnologia
auxilia nessas horas, né? Inteligência artificial, simulações, para a gente cada vez mais ser mais assertivo no nosso processo. O uso de sucata, ela está ligada diretamente com essa questão de sustentabilidade, né? Para a produção, por exemplo, para a alumina, né, que é óxido de alumínio, o processo de produção de alumínio primário, ele utiliza um anodo à base de carbono, né? E para a redução, né, desse óxido, né, utiliza-se muita energia elétrica e a própria pasta Soderberg, que é do anodo, né, para a produção do alumínio primário, ele já forma também gases estufa, né? E a gente vê no mercado, né, o crescimento de indústrias que produzem alumínio para o uso, né, industrial à base de sucata, né? Não à base de alumina, à base de sucata, né? E é um mercado que vem crescendo bastante, né? E é muito importante que tenham essas empresas, né, que processam sucatas, que produzem alumínio a partir de sucata para o uso industrial. E assim, eu vou fazer uma parte também na questão que a gente está falando sobre a questão do bem que nós estamos trazendo para a sociedade no sentido realmente do meio ambiente. Mas o contraponto é que economicamente é viável a redução no caso de utilizar, a redução do uso de material primário com o material reciclado também torna produtos mais competitivos. E olhando para fora do ambiente do mercado de alumínio, o mercado de reciclagem, não só do alumínio, mas de outros materiais, é um mercado extremamente interessante em termos de economia. Então, gera também uma economia, né? Se a gente pegar os colegas que trabalham fortemente com indústria de embalagens, packing, que é latas, né? Se nós pegarmos 20, 30 anos atrás, quem diria que a gente tem, no caso, uma indústria, no caso de reciclagem de embalagens para água, refrigerante, bebidas alcoólicas, né? Agora nós estamos indo para um outro patamar. A CBA tem um projeto chamado Rio, que com o objetivo de que nós façamos, no caso, a reciclagem das embalagens acartonadas. Essas embalagens que pela manhã, com certeza, alguém tomou um suco, tomou leite, reaproveitar aqueles materiais que estão lá, criando um novo mercado potencial de utilização. Principalmente porque a gente sabe que é um mercado informal. Quando empresas estruturadas entram nesse mercado, ou mercados estruturados como é o do alumínio, que tem toda uma tecnologia, você também contribui para a sociedade com o intuito de se tornar algo mais formal, mais estruturado, geração de empregos. Então, tem esse lado também da economia muito favorável. Imagina algo que a gente consegue, que geralmente são ambíguos, que é economia e meio ambiente, e a reciclagem prova que é possível plenamente você o colocar. Por isso, a CBA tem um plano até 2030 de reduzir em 40%. Ou seja, nós estamos a nossa parte, mas entendemos que precisamos contribuir para o mercado para que a sociedade como um todo enxergue isso que nós estamos enxergando, que é possível, através da reciclagem, unir economia com meio ambiente. E só complementando, né, gera custo sim. Reciclar não é fácil, como eu comentei. Nova Era tem 15 centros no Brasil. Esses centros têm maquinário, tem operação para preparar a sucata, compactar, né? Tem a logística de trazer isso tudo do Brasil inteiro para a planta de Pinda. E como tem a manufatura da sucata. Toda vez que a gente olha para o nosso processo, qual a capacidade de produto acabado, hoje a gente também tem que olhar qual é a capacidade de reciclagem. Então, toda vez que se investe para aumentar a produção da fábrica, tem que investir também na reciclagem. Interessante. Eu vou aproveitar esse gancho e emendar com uma pergunta que veio aqui que tem a ver com isso, né? Como que o mercado brasileiro, as indústrias brasileiras, em termos de competitividade, recursos e tecnologia, se comparam com o resto do mundo? Europa, Ásia, Estados Unidos. Qual que é a visão de vocês? De uma forma geral, né? O case da latinha, o Brasil é um sucesso. A gente imagina os Estados Unidos, economia, primeiro mundo, né? Economia extremamente aquecida, eles reciclam próximo de 50% da lata. A Ásia, Japão está bem evoluído, Europa também está bem atrás. Então, no Brasil, a lata funciona bem. Outros materiais, próprio alumínio, outras aplicações de alumínio, a gente ainda precisa avançar, porque tem o benefício, mas os clientes em si não enxergavam isso. Não era uma necessidade do mercado nem dos clientes. Há uma crescente necessidade, né, em vários segmentos,
né, consumidores de ligas de alumínio, que hoje já exigem que porcentagem da carga de alumínio metálica que você utiliza para a produção das ligas e antiligas seja composta por sucata. Isso é uma tendência, né, de processamento, né, que daqui a alguns anos realmente 100% das empresas vão exigir que parte dessa carga metálica seja oriunda de sucatas, né? E é um exemplo muito interessante que, pegando até de anos anteriores, né, comparando em relação ao resto do mundo, o Brasil sempre esteve na liderança de reciclagem de latas de alumínio, né, graças aos esforços aí de empresas como a Novelis, né? E um fator que é muito interessante foi a profissionalização dos catadores de latinhas, né, que anos atrás a gente não imaginaria que seria uma profissão de carteira assinada. Hoje, esses profissionais têm uma importância imensa, né, no fluxo da geração desses resíduos, coleta e distribuição para os centros de distribuição. Assim, vejo também o seguinte, que muitas vezes a gente tem aquela ideia que talvez as coisas nasçam fora do Brasil e depois vão vir. Mas nós temos muita coisa bacana no mercado de alumínio, muitos profissionais que vão para fora do Brasil apresentar papers, apresentar ideias, conceitos, né? E é como se comentaram, a lata de alumínio no Brasil foi realmente algo bastante forte. Agora, como eu falei, a parte, no caso da embalagem acartonada. E quando a gente falar de aplicações, nós temos, por exemplo, uma das indústrias de um mercado extremamente competitivo e tecnológico, que é a indústria aeroespacial, que é o caso da Embraer, que utiliza alumínio. E aí alguns questionam, puxa, mas o alumínio da Embraer é um alumínio nacional? Ainda, infelizmente, o volume é baixo, mas nós temos tecnologia e conhecimento para colocar em prática. Mas se você comparar, no caso, essa indústria fora do Brasil, ela dá um volume de produção. Então, concordo plenamente com o que o Oliver comentou, que nós precisamos desenvolver mais as aplicações para que a gente possa ter volume e escala para produzir as tecnologias. Mas a mensagem que a gente quer deixar é, existe conhecimento, existe conteúdo intelectual brasileiro de vários profissionais e empresas interessadas em desenvolver. Mas aí sim, há uma questão econômica que às vezes a gente não consegue desenvolver determinado produto que está sendo feito pela questão unicamente de escala. Mas nós acreditamos fielmente no potencial do uso do alumínio no Brasil, considerando as indústrias que a gente tem, né? Então, sim, existem hoje veículos, por exemplo, lá fora, que têm grandes partes de alumínio, e nós ainda estamos em uma escala um pouco menor. Mas sabemos que a gente tem a tecnologia, como eu falei, tem conhecimento, tem empresas interessadas em investir. Então, a mensagem é, nos ajudem a aumentar a utilização do alumínio, que nós estamos à disposição para contribuir junto aqui. Interessante. Ainda nesse tema, acho que vem uma pergunta aqui que conecta um pouco a evolução tecnológica, aquilo que a gente está vivendo no mundo da indústria 4.0, né? Como as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, está impactando nos processos? Vou começar aqui de novo, então. De novo, sair da zona de conforto, né? Eu fui muitos anos da área de processo industrial e muitas vezes a gente não quer mexer no nosso processo, que ele está certinho ali, às vezes o material está saindo perfeito, o cliente está super satisfeito, mas a turma de tecnologia, automação, vem com novas ideias, né, da indústria 4.0, e a gente entende que isso realmente é para trazer o benefício, aumentar a eficiência, a produtividade, melhorar nossos produtos. Então a gente tem várias iniciativas, a grande dificuldade é realmente trazer o pessoal para debaixo, vender a ideia bem e o pessoal comprar a ideia. A gente tem projetos não só industriais internos nossos, com clientes também, fazendo esse avanço de produto em parceria com os clientes. Tem áreas hoje nossas que são extremamente robotizadas, que há alguns anos atrás eram completamente manuais. E aí quando a gente olha em produto também, com os nossos clientes evoluiu bastante. Hoje eu estou bastante no setor automotivo, então prototipagem, os testes iniciais eram tudo modelos físicos, né? Então o cara tinha que fazer várias peças até entender o design, as uniões, o material usado. Hoje 90% hoje o cara já faz em simulação
usa inteligência artificial, banco de dados e reduziu consideravelmente aí a utilização de modelo físico. Sempre é uma mensagem interessante, né? Porque todos nós da indústria, né, quando a gente ouve a seguinte frase, né, de pessoas com mais experiência, né? Nós sempre fizemos dessa forma e sempre deu certo, não vamos mudar. Questionem. Essa é uma frase que tem que ser questionada, né? O Oliver comentou, né? A quebra de paradigmas, ela precisa chegar em todas as camadas da indústria, né? Não basta uma parcela estratégica da empresa acreditar que uma mudança, uma automatização no sistema vai trazer benefícios, sendo que quem está na área da produção, lá no chão de fábrica mesmo, se eles não acreditarem nessa mudança, realmente vai ser uma mudança que pode não trazer o resultado esperado, né? Então, essa quebra de paradigma ela precisa ser feita, né? A indústria 4.0 está aí para mostrar que a automatização, né, de procedimentos, né, dos processos vão trazer benefícios e trazem benefícios, sim, né? Mas ainda existe essa questão cultural de quebra de paradigma, né? Eu vou fazer só um contraponto aqui, que é no sentido assim, existe essa ideia de que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, né? A gente vê na indústria, no caso nossa do alumínio, que imagine você pegar um laminador ou um equipamento de extrusão, onde é um local de risco, onde alguém vai ter que fazer uma medição a uma temperatura de 300 ou 400 graus. Você vai expor um empregado seu, um pai de família, uma mãe de família, a uma situação de risco para pegar um dado, coletar. Enquanto a inteligência artificial pode colocar um sensor para trazer isso para dentro e a gente analisar. Ou seja, nós analisarmos conjuntamente como que a gente consegue utilizar essas inteligências a nosso favor, com o intuito de a gente conseguir unir a inteligência humana, a nossa perspicácia, junto com os dados. Então, hoje na CBA nós estamos investindo maciçamente nisso, e realmente em coleta desses, sensoriar tudo que a gente puder para ter as melhores informações para a tomada de decisão. Isso com certeza vai contribuir muito para nós. Isso está acontecendo em toda a cidade, como eu citei o exemplo do case nosso aqui, do cliente reduzindo o uso reduzindo o peso para colocar mais sensores para poder utilizar melhor o equipamento, né? Então, essa união, também mais uma prova aqui, uma quebra de paradigma que não existe uma substituição, mas uma conexão para a gente fazer melhor, né? Aproveitando esse gancho, André, na parte de desenvolvimento de produto, né? Você vislumbra o uso intensivo da inteligência artificial? Eu acredito que sim, nós também já utilizamos isso, porque imagina que, como o Oliver comentou, você tem que fazer vários protótipos físicos para colocar um equipamento. Antes de colocar esse equipamento, que a gente citou aqui o exemplo da barra de pulverização, nós fizemos todas as simulações, elementos finitos, em CAD, para que a gente possa realmente identificar qual seria essa performance. Depois disso, nós também, ao invés de fabricarmos o perfil direto, nós também temos um software que simula qual é a condição de como que vai performar o metal dentro da prensa de extrusão. Tudo isso são ganhos que você consegue, no caso, ganhos de redução de custo, ganhos, no caso, como eu acabei de falar, de segurança de operador para poder se colocar, e agilidade no processo, porque ao invés de você testar 5, 6, 10 vezes, você simulando, você talvez teste a metade, ou talvez faça 1 ou 2 vezes, já saia no primeiro teste, você consiga ter maior velocidade em implementar. Então, com certeza, hoje já é um aliado e vai se tornar cada vez mais na frente para você colocar. Outro exemplo é a parte comercial disso também. Imagina você poder explicar, às vezes, uma peça complexa para o cliente como que isso vai performar. Então, você consegue fazer simulações com óculos de realidade virtual, facilitando para você demonstrar como que o produto vai ficar no final também. Perfeito. Na questão do desenvolvimento de ligas e antiligas, a inteligência artificial seria um grande aliado, né? Suponhamos que chegue uma solicitação da produção de uma liga que nunca tinha sido, pelo menos na MG, nunca tinha sido produzida, né? Então, essa liga, pelas análises, por exemplo, de contaminantes, de elementos de liga, ela vai ter uma resistência X, uma dutilidade, né, determinada, e isso para a gente testar empiricamente
ver dar errado, né? Fazer toda a concepção do desenvolvimento e na hora de produzir realmente ver lá que deu errado, né? Geralmente é um pouco frustrante. Então a inteligência artificial nessa questão de desenvolvimento é um grande aliado, né? Nós temos diversos diagramas, né, disponíveis aí em livros de metalurgia que nos auxiliam, né, em alguma determinação de alguns parâmetros e algumas propriedades já pré-definidas, mas por vezes, né, apenas, né, o que esses diagramas, o que os livros fornecem não é o suficiente. A gente precisa ir esperar um pouquinho e ir um pouquinho mais além e utilizar essa tecnologia ao nosso favor. Complementando, né, desenvolvimento hoje a gente precisa acelerar. A gente existem softwares hoje que a gente consegue imputar alguns dados, alguns parâmetros de processo e de composição do material. Eu consigo simular desde o processo de fundição até o processo acabado. Ele te dá a faixa de propriedade esperada, entendendo que o material passa por diversas transformações mecânicas e térmicas durante o processo do laminado, né? Laminação quente, laminação fria, os tratamentos térmicos finais. Isso auxilia bastante no desenvolvimento de produto. E a gente tem uma área chamada performance, que muitas vezes o material está dentro da especificação. O cliente consumia sempre nessa especificação, só que de repente parou de performar. E como é que você vai entender isso? Você faz essas simulações, você simula o processo do cliente também, para conseguir ajustar cada vez mais. A gente fala que aquele ajuste fino, bem fino mesmo, para conseguir entregar cada vez mais uma faixa restrita de propriedade de material para o cliente conseguir performar melhor. Perfeito. Acho que até continuando no tema de tecnologias e desenvolvimentos, tem uma pergunta aqui interessante que fazia tempo que eu não ouvia, né? Na verdade, eu não ouvia a respeito dele, né? Existem projetos para compósitos de matriz de alumínio, para compósitos? Vocês têm conhecimento de projetos que usam compósitos com matriz de alumínio? Não. Não dos produtos da MG, realmente essa questão de compósitos ainda não atingimos esse nicho ainda. Eu também desconheço. Não. Instituições brasileiras estão pesquisando alumínio com o uso do grafeno ou grafite ou grafeno, por exemplo? Vocês basicamente isso, né? Instituições brasileiras estão pesquisando alumínio com o uso do grafeno. Sim, existem frentes de trabalho, né, inclusive em instituições brasileiras, né, que têm desenvolvido, sim, alguns trabalhos em escala laboratorial no uso desse tipo de material, né, mas é uma tendência, né, de aplicação, né, que traz uma série de benefícios que hoje a gente não imaginaria que daria certo, mas que o uso do grafeno vai permitir sim grandes avanços. Vocês têm acho que eu vou aproveitar essa pergunta e fazer uma minha, né? O uso do grafeno com alumínio, qual que é a aplicabilidade, está sendo aplicado no mercado? Qual que é o conhecimento de vocês para essa nova tecnologia? Eu estou muito pouco próximo. Eu sei que a SAE tem um grupo que estuda grafeno. A gente faz parte desse aí também. Faz parte da mesa diretora aqui de São Paulo. Mas tá olhando muito mais a aplicação. Os estudos que eu tenho envolvido é a aplicação do grafeno em si, não ainda relacionado ao grafeno com alumínio. Eu tenho uma lembrança assim de ter visto um trabalho referente ao uso do grafeno na aplicação de refinador, mas mais detalhes eu não saberia comentar aqui não. Acho que vou aproveitar essa pergunta e estender uma variação dela para o André. Qual que é a interação do desenvolvimento de alumínio com outros materiais para as aplicações que vocês normalmente trabalham?
E a questão no caso grafeno, nióbio, esses materiais, no caso, a gente entende que tem, olhando no caso no sentido acadêmico, existe muito ainda oportunidade de a gente debater, trabalhar, mas aí entra também aquela questão de como que a gente consegue quebrar aquele outro paradigma que é o desafio de como que a gente unir a academia, as empresas, a aplicação prática. Muitas vezes isso não é uma crítica destrutiva e sim construtiva, porque estamos no mesmo barco. Como que a gente consegue mais rapidamente conectar a ideia, no caso de um estudo acadêmico, com a aplicação prática? Porque se a gente distancia isso e deixa isso muito para o final, você acaba, no caso, tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir realmente implementar aquela solução com velocidade. Então, esse fica um desafio para nós, como que a gente consegue fazer. Mas se a gente olhar alguns cases de sucesso, por exemplo, na construção civil, nós temos as placas de alumínio com compósito, no caso, materiais polímeros, plásticos. Nós, como a gente comentou, e a gente acredita sim que o mundo é multimateriais, a gente consegue fazer combinações. Os próprios soluções, por exemplo, de tratamento de superfície, onde você consegue aumentar a durabilidade, né? Então, tintas, vernizes, outros materiais são aplicados ao alumínio que você consegue ter uma performance superior também. Além da própria durabilidade da camada de óxido natural do alumínio, você consegue implementar outros químicos ali que você consegue, através de anodização ou pintura, estabelecer. Então, a nossa percepção é que, em termos práticos, já existem várias aplicações realmente de outros materiais que se compõem. Algumas com o exemplo de acabamento de superfície que ficaram tão banais já que a gente não percebe mais que aquilo ali é uma interação de multimateriais. Mas existe sim, e fica, como eu falei, esse desafio, a mensagem de como que a gente une a academia à indústria para acelerar esse processo. Obrigado. E uma última pergunta, que eu acho que é bem interessante, acho que até para a gente encerrar essa parte de discussão, que ela diz respeito basicamente o seguinte, né? Para empresas que nunca trabalharam com alumínio reciclado como matéria-prima, quais as vantagens desse uso e se existe uma composição química específica padrão para recebimento de material com uso reciclado? Padrão não existe, né? Falei, sucata tem de tudo quanto é tipo, transformado. Você precisa entender qual mercado que você quer atuar. Não adianta eu trabalhar com laminado e comprar só sucata de fundido. Alto teor de silício, aí eu vou ter que colocar primário, descontaminar meu forno. Existem diversos padrões de sucata. A composição em si não muda uma vez que você começa a trabalhar com a sucata adequada. Como comentei, existem cases aí em vários setores, 80%, 90% de conteúdo reciclado. E aí a propriedade não muda, a liga não muda, a faixa de composição dos elementos não muda. Você precisa entender o mercado que você quer atuar. E aí, uma vez que não entende também, e aí deixo aberto o convite, a BAL tem esse trabalho, chama Alumínio nas Escolas, a gente também faz parceria com diversas entidades, justamente para disseminar conhecimento do alumínio, quais são as formas de usar, quais são as aplicações, as possibilidades de processo industrial mesmo, qual que é o processo de fundição, de laminação, extrusão, fundição, né? Isso como a gente comentou aqui no início, é disseminar conhecimento. Uma dica boa é atentar-se ao produto que você vai fazer, né? Você vai produzir uma determinada liga, busque sucatas dessa liga, né? E à medida que você for desenvolvendo o processo, né, às vezes você pode até conseguir diluir um outro tipo de sucata sem que afete a composição química padrão da liga que você está produzindo, né? Porque todas essas ligas elas têm uma especificação de composição química, né? Então, ficar atento a isso, né? Um bom início é adquirir a sucata daquele produto que você vai produzir, né? E sempre atentar à composição química. Realmente, os grandes desafios são os controles de qualidade em relação a tanto da origem como o processamento da sucata, como você vai controlar. Que para o consumidor final só existem vantagens, ele não tem demérito, como foi comentado aqui, em relação ao uso, vai ser as mesmas propriedades mecânicas. Mas, infelizmente, existe um mito de que talvez o material reciclado
a sucata não tem a melhor performance. Esse é completamente um mito, a gente pode realmente quebrar esse mito. O problema todo é realmente o processo qual ele está seguindo. Mas isso, em qualquer mercado, se não for bem industrializado, bem gerido, até mesmo um material de fonte de material primário pode ter um problema de qualidade. Então, na verdade, o problema de qualidade não está em virtude do material ser reciclado, mas sim do processo, como os colegas comentaram. Então, fica realmente essa tensão de que o consumidor que queira adquirir material reciclado fique despreocupado se comprar de empresas que realmente têm esse processo. E se a empresa quer fazer esse processo, ela realmente tome os cuidados que os colegas comentaram. Mas não devemos, no caso, considerar que o material reciclado ele tem qualquer demérito ou baixa qualidade em relação ao material direto de material primário. Bom, eu agradeço a todos, realmente foi um debate muito rico. A gente consegue ter uma visão abrangente do uso do alumínio, né, e dos desafios. Eu quero aproveitar e deixar para vocês as considerações finais para a gente encerrar o painel. Acho que podemos começar com o André. Bom, mais uma vez agradecer à organização VABM, também à nossa associação ABAL, e deixar, no caso, não somente a CBA, mas a associação à disposição, no caso, para aplicação de alumínio. Aí, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Vamos usar mais alumínio. Obrigado. A MG, né, eu vejo que sim, que a ABM ela traz muitos estudantes, né, para o congresso, para conhecer o evento, conhecer novos mercados, e isso é muito interessante, né? A MG ela está situada em Minas Gerais, né, na cidade de São João del Rei, e ela está aberta a visitas técnicas, né, porque o alumínio ele precisa ser disseminado, né, e a gente vê que no mercado há uma deficiência de profissionais da área de metalurgia em algumas indústrias, né? Então, a gente disseminar o conhecimento sobre alumínio é extremamente importante. A MG está de portas abertas para receber instituições de ensino, outras empresas que queiram conhecer mais sobre alumínio, sobre o processo produtivo de ligas e antiligas. A MG está aberta, está de portas abertas para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre alumínio. Obrigado. Só complementando o que os Andrés falaram, né? Realmente o conhecimento ainda é pouco, falta gente no mercado, diria não só para o alumínio, para o setor inteiro siderúrgico. Hoje existe uma escassez na formação da área de metalurgia e materiais, e a gente precisa avançar, né? Cada vez mais tem mais gente para suportar essa demanda que está vindo desenfreada da cadeia inteira dos clientes, nós como indústria, dos nossos fornecedores, por novos materiais, descarbonização, conteúdo reciclado, como eu consigo transformar isso tudo num produto acabado. Ok, obrigado. Bom, com isso a gente encerra nosso painel. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento, pelas perguntas muito boas.